Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13. Vamos ao nosso estudo. Obrigado pela sua presença desde já em nosso canal, estudando o Espiritismo junto conosco. Logo após a nossa vinheta. Muito bem, o que nós vamos estudar hoje é a passagem que está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Eu deixo aqui embaixo na descrição os links para que você possa, se desejar, aprofundar mais os seus estudos, porque o nosso tempo aqui no canal é muito pequenininho, são 10 minutos pelo menos, né? No mínimo, no máximo 14 minutos, em que nós podemos trazer aqui as orientações da doutrina espírita e como também do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa passagem, nós temos uma orientação dada por Jesus dizendo o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, der a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando der a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Nosso Mestre Jesus nos traz, essa orientação, fazendo a analogia, da mão esquerda com a mão direita, não saber o que a esquerda faz, não deixar que a direita, saiba o que você está fazendo, É uma parábola, que Jesus trouxe para todos nós, fazendo essa analogia, não saiba o que a sua mão esquerda faz diante, da sua direita. É claro que isso é impossível, Nós usamos sempre as duas mãos para os nossos trabalhos, Mas ele diz, olha, esconda, faça a sua caridade em segredo, que o Pai que está nos céus vê tudo e saberá nos recompensar. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, apresenta as explicações acerca dessa passagem, desse ensino dado por Jesus. Ele diz o seguinte, está no item 3, está aqui na descrição o link, para que você possa se aprofundar mais no estudo. Kardec diz, fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá, ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Olha, quem pratica esses atos tem uma superioridade moral muito grande. É o que diz Kardec. E ele continua dizendo, porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Allan Kardec, que nos traz essas orientações acerca do que o Espiritismo nos oferece de ensinamentos. Fazer o bem sem ostentação, Kardec diz, é um sinal incontestável de uma grande superioridade moral. O grifo aí é meu, para chamar bem a atenção desse ponto que é muito importante nas explicações trazidas por Allan Kardec. Kardec ainda prossegue dizendo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, a mentira
da modéstia. Ele ainda diz: pois há pessoas que escondem a mão tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Kardec, né? Allan Kardec trazendo essa observação que muitas pessoas ainda agem dessa forma, né? Tentam esconder os seus atos de caridade, mas deixam uma pontinha aparecendo para que a vaidade humana, né, seja exaltada aqui na Terra, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Ainda diz Kardec: o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Allan Kardec. O espírito protetor de Lyon nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 13, está aqui na nossa descrição, uma mensagem em Lyon em 1860. Eu trago aqui um pequeno trecho dessa mensagem. Está no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? É uma pergunta que um espírito protetor fez logo no início da mensagem. E ele mesmo responde: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Essa mensagem Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Às vezes nós perguntamos, né? Eu tenho tão pouco, estou passando também por necessidade devido à pandemia, devido aos problemas, né, de emprego, do dia a dia, né, das nossas necessidades. Tem quase nada, como é que eu posso sequer fazer a caridade? 3 formas ele apresenta aqui para todos nós: em pensamentos, em palavras e em ações. Mais adiante, São Vicente de Paulo, em Paris, numa mensagem trazida em 1858, ele diz o seguinte, também nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Ele diz: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus. É uma metáfora que eu adoro, acho linda. Que tendes nas mãos. Todos nós podemos, por pensamentos, por preces e por ações, ajudar os nossos semelhantes. Ele ainda diz: toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima, entre aspas, amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. E mais adiante ele complementa: exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Temos a chave dos céus em nossas mãos. Sendo bons e caridosos para com os nossos semelhantes, seguindo a lei áurea ensinada pelo nosso Mestre Jesus, amando-nos uns aos outros, ou seja, sendo justos, sinceros, honestos, caridosos, amorosos para com os nossos semelhantes, sendo úteis à nossa sociedade, podemos ter a chave dos céus em nossas mãos. Nós temos ela, basta que nós possamos praticá-la de boa vontade. E ainda o guia protetor, na cidade de Sens, em 1862,
nos traz a seguinte advertência numa mensagem: é necessário ajudar sempre os fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que fosses recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Guia Protetor, cidade de Sens, 1862. Então, se as pessoas não nos agradecerem por um ato de caridade, de bondade, de ajuda, não nos importemos. Deus nos dará mais méritos do que se Ele tivesse nos agradecido. Muitas das vezes, para nos testar e nos provar, Deus permite que às vezes sejamos pagos com a ingratidão, para provar a nossa perseverança em fazer o bem. Ou seja, por um ato de caridade que tenhamos feito porventura e não sejamos agradecidos, vamos desistir de fazer a caridade, de ser bondosos? É um teste, é uma prova que Deus muitas das vezes coloca diante de nós. Por isso que eu coloquei aqui em destaque, o grifo é meu. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Um guia protetor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Guia Protetor, Sens, 1862. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença no canal Caminho Espírita, agradecemos imensamente a sua participação. Clique no sininho, se inscreva no canal para continuarmos a estudar o Espiritismo aqui, juntos, no canal Caminho Espírita. A todos, muita paz.